Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Quando eu resenhei o Bem Ruim, eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado, que é de 2006. Eu comentei que os filtros de dessaturação de cores usados naquela década nunca me agradaram, né? Esse filme aí do verão passado tem uma cor esverdeada doentia, parece lodo, né? Pois bem, no mesmo dia que esse foi adicionado ao catálogo, a Netflix também adicionou um filme de 2004, então pertinho, né? Os Esquecidos. No caso dos Esquecidos, o tom de dessaturação é tudo azulado, que era também outra cor prevalente nos filmes da época. É claro que esses dois filmes eu só comparei nisso, porque Os Esquecidos, embora não seja um grande filme e esteja esquecido mesmo, até com certa razão, ele é, sei lá, uma espécie de arquivo X ou um episódio estendido de Além da Imaginação, não pensado direito, mas ele é bem atuado, a Julianne Moore está muito boa, os atores estão bons e uma boa parte desse filme é bem legal. O que eu acho é que eles tiveram preguiça de explicar por que, que as coisas acontecem. Eu não vou ter com muito cuidado em dar alguns spoilers do filme, porque ele é bastante antigo, então, e eu não vou garantir que eu vá chegar num determinado momento e falar, olha, aqui agora vai, a partir daqui é spoiler. Eles podem pintar a qualquer momento, então sintam-se avisados. Só que antes de falar sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ele é um filme morno, mas eu não acho que seja um filme ruim, não. E a primeira parte dele eu achei tão triste, tão lancinante, porque a Julianne Moore ela está de luto, perdeu o seu filhinho. Imagina uma mãe que perde filho. Fazia 14 meses, então ela fica olhando fotos, esse tipo de coisa, tentando trazê-lo de volta. Ela tem o seu analista. E só que então ela tem esse problema desse trauma, ela não consegue se livrar, se descolar da morte daquele filho, como se alguém conseguisse descolar, né? Estou usando só no sentido assim, ainda o luto não dava momento de trégua para ela. Mas o roteiro é bem legal porque mostra uma ou duas coisinhas que a memória dela pode não estar muito boa, no sentido de eu peguei café? Será que eu não peguei café? Não, você pegou o café, que você não bebeu. Ok, nos prepara, porque é uma mulher vulnerável, né? Nos prepara para a primeira virada do filme, né? Aos poucos, aquelas memórias do filho vão sendo apagadas para as outras pessoas. Só ela começa, se lembra do filhinho, tá? O marido, o terapeuta, todo mundo, você não tinha filho. E a fita de vídeo fica em branco, tudo vai se apagando. E a gente vai então pensando que pode ser por conta desta mulher, né? Ela que está perdendo a razão. Nossa, o que será que aconteceu? Olha que ideia bacana para um filme bacana. Daí então o negócio começa a ficar estranho, né? Porque daí esse roteiro ele vai escolher trafegar por um monte de coisas que você percebe que são coincidências e ou arbitrariedades para que a próxima virada dê certo, mas quando ela chegar, ela você fala, what the fuck? Por que estavam fazendo isso? Você não vai contar para, mas só para isso? Então eu acho que eu vou conseguir fazer sem spoiler. Sim, eu vou conseguir, né? Depois eu falo quando começar o spoiler. Mas nessa jornada dela, ela vai conhecer um cara que vai para o parquinho lá onde o filho dela ia, né? E esse cara também tinha uma filha, mas ele também não lembra da filha, não sei o quê. E aí vão entrar agentes do FBI, né? Da Segurança Nacional, da NCA, NSA, na verdade. E esses
agentes eles vão ser tão ineficientes, gente, vão conseguir assim ser driblados tão facilmente, das arbitrariedades marmeladas do roteiro. Tem uma policial que aparentemente vai acreditar nela. Será só porque ela é mulher, de mulher para mulher Marisa, né? Mas se é só ela que consegue, por que que esse cara também consegue? Até mais ou menos deu para entender, ela que acaba fazendo com que ele perceba, né? Repete o nome, ele tá um pouco mais aberto talvez para isso. Mas aí vai ter uma grande virada, porque você vai achar, nossa, será que é um complô governamental? Será que é uma experiência, não sei o quê? Mas aí vai ter uma grande virada no sentido arquivo X da coisa, o Twilight Zone da coisa, tá? Mas isso não vai ser bem costurado, no sentido de dar uma explicação do porquê que aquela coisa estava acontecendo. Tô sendo vago porque, né, não quero chegar no spoiler. Então é assim, ele é um filme que não me irritou de jeito nenhum. Né? Eu achei a Julianne Moore ótima, mas a cada momento que as viradas ou essas coisas arbitrárias iam acontecendo, eu ia falando, mas por que você não constrói um arcabouço dramático mais sólido? Cria uma mitologia. E aí, quando eu tenho o porquê, eu falei, mas se é para provar isso para quê? E tinha que ter falado para mim, né? E se é para provar isso, como então, onde entra este cara na história? Né? Então, ele é assistível, mas ele não passa de um episódio estendido de uma série sci-fi média de televisão. Né? Ele não dá para ser considerado um filme de ficção científica de alto nível. Tá legal? Agora eu consigo fazer sessão de spoilers. Quando a gente quer, a gente consegue. Às vezes, né, gente? Não é tão simples assim a vida. Mas aqui eu consegui. Então é assim, depois, né, dessa mulher que não tem nenhum preparo e que está super fragilizada, o outro cara que é alcoólatra, super fragilizado, eles conseguirem dar vários olés em agentes altamente treinados, tudo bem, isso é meio que clichê de filme, nem me importo tanto, se depois o final compensasse. A gente descobre que tudo é uma trama alienígena. E aí que você vai entender por que que várias vezes esse filme apresenta altas visões. Na época, não sei se já existia drone, mas um monte de tomadas aéreas da cidade, assim, que é para, né, mostrar que alguém está nos observando, né? E, por isso que o filme fica flanando, planando, tanto assim. São ETs que querem, eles estão testando o vínculo, o poder do amor de mãe, que a mãe consegue, querem borrar a memória da mãe. Para que isso seria útil para eles? Não sei, né? Porque afinal de contas é dito no filme que os governos sabem e deixam os ETs fazerem as coisas aqui, os experimentos, porque é melhor deixar com que eles façam do que se não deixassem. Aí eu falo, mas se eles têm tanto poder assim, não tem isso de deixar ou não deixar. Sei lá, se eu tenho o poder de chegar na tua casa só porque eu sou foda pra caramba e vou estourar a tua casa, a tua cara, você não vai ter muito poder, né? Mas enfim, é para isso. Então, então a Julianne Moore, mesmo quando a memória do nascimento do menininho é tirada dela, a memória do útero prevalece, né? Do útero, sei lá onde está o neném, ventre, blá blá blá, da fecundação, e ela consegue lembrar. Prova então que ela é uma mãe ultra fodástica e que as outras milhares de mães que passaram por isso não são. Ok, isso é problema das outras mães. Mas aí eu ficava, mas então, por que que eles fizeram, no caso, o contraponto com um homem e não com uma mãe que tenha esquecido? Mas aí é claro que eu entendi. Eu fiz a pergunta, mas ao mesmo tempo eu entendi por que que eles fizeram o contraponto com um homem, né? Porque assim,
A temática do filme não é provar o amor de mãe. Aí é o amor de uma mãe e de um pai. O pai não fecundou, lá não tinha útero, então, né? Ah, mas aí eu entendi. Por quê? Porque o roteiro, ele queria acender vela para os ETs e também para os não ETs, né? Porque daí, então, no final, por isso que eles viram meio que um possível affair, um possível par romântico. Então, sabe, uma coisa cancela a outra, uma coisa tira o poder da outra coisa de funcionar como espelho, especularidade, e uma coisa muito mais poderosa. E perdeu várias chances com isso. Então, são vários problemas que minam esse filme, né? Mas a Julianne Moore tá muito bem, ela tá bonita, né? Eu não tinha visto esse filme na época. Não foi ruim ver, mas também não foi bom. Foi nada. Mas, como eu tinha visto já aquele eu sei do verão passado, eu sempre vou saber que vocês fizeram verão passado, eu vi no mesmo dia. Tô com gripe e tal, meio de repouso, e falei, pelo menos é um filme que tem mais cérebro, né? Esse outro lá não tinha. Não tem nada contra filme que não tem cérebro. Vejo um monte de slash, um monte de terror. Mas pelo menos tem que ser divertido e bem feito, né? Coisa que eu sempre vou fazer aí no verão passado eu não tinha. Esse da Julianne Moore pelo menos tinha ator bom, os filtros eram azulados, era outro tipo de doença. A cor desaturada. Mas não me lembrava Lodo ou Catarro. E a Julianne Moore estava bonita. Então aí eu consegui ver o filme sem grandes. Só fiquei triste, assim, penalizado, porque perdeu a chance de ser um bom filme, né? Ele é só um filme razoável para ver, defeituoso como produto dramatúrgico, né? Que pena. Tchau.